Muito bem-vindo a mais um vídeo. Eu estou prestes a te passar aqui um conhecimento que vai mudar o jogo da tua vida. Para algumas pessoas, isso aqui vai literalmente mudar a vida, mudar a maneira com que interpretam o mundo. Vai acelerar o jogo da vida, vai acelerar os resultados. Para outras pessoas, isso aqui vai ser uma grande besteira, talvez até uma blasfêmia ou uma heresia. Mas eu não me importo muito com isso. Eu sei que o conhecimento que eu tenho para te passar aqui é valioso. Dessa vez, eu quero que tu meio que interprete isso aqui como uma aula e me assista se tiver tempo, porque provavelmente essa conversa vai ser longa, mas muito produtiva. Estou falando do meu carro, estou num estacionamento. Minha mulher foi ali buscar umas coisas, eu pedi para ela, vai demorar mais ou menos quantos minutos? Ela falou, uns 20 a 30 minutos. Eu falei, beleza, eu vou ficar no carro, porque eu vou produzir uma aula para o meu canal. Estou em Goiânia ainda e peço que você deixe um Ei Copini, tô aqui nos comentários desse vídeo, por uma questão de respeito, apertar a minha mão enquanto troca uma ideia comigo. Tem muito tempo já que eu estudo ou reflito sobre o significado do ego. Quando eu me deparei sobre o ego, eu entendi que o mecanismo dele esclareceu muitas coisas sobre a minha própria vida e sobre a minha performance na vida. E eu entendi que se eu entendesse como o ego funcionava, eu tinha muito autocontrole sobre mim mesmo, mas também eu tinha quase que um controle sobre as outras pessoas. Quando tu entende o ego das pessoas, tu pode meio que ter um poder sobre elas. E a ideia desse vídeo não é sobre isso, ter um poder sobre a mente das pessoas, nada disso. Isso é bom para vendas, e eu utilizo isso muito para vendas. Mas agora o papo é uma evolução pessoal mesmo. É entender, se tu entender por que o ego existe, e alguns mecanismos do ego, tu vai tirar de letra muitas coisas na tua vida. Bom, sabe aquela frase bíblica que está no Pai Nosso, assim na terra como no céu? Ela tem um significado muito profundo. Assim na terra como no céu. E qualquer filosofia espiritual ou outra religião que tu estudar, tu vai ver que tem uma frase bem semelhante a essa em todas as outras religiões. Assim na terra como no céu. Uma frase do Pai Nosso. No Kybalion, do Hermetismo, não se fala assim na terra como no céu. Se fala, tudo que está em cima é como o que está embaixo. E isso tem um significado enorme com relação à comparação de universo dentro do universo, átomo, matéria, coisa que não é para essa aula aqui. Talvez um outro dia. Mas também tem a ver com o nosso ego. Tem um significado semelhante do assim na terra como no céu, com o tudo que está em cima é como o que está embaixo. Uma lei do Kybalion. Por outro lado, os espiritualistas, esses universalistas que veem a religião, ou melhor, a espiritualidade como algo mais amplo, eles costumam usar os termos centelha divina ou centelha crística para explicar que Deus está dentro de nós. Se tiver algum evangélico, vai discordar do que eu estou falando, eu não me importo, eu só estou filosofando aqui, não estou pregando nada. A centelha divina explicada, esse termo usado por essas pessoas, quer dizer algo mais ou menos assim. Imagine Deus como uma fonte de vida, uma fonte inesgotável de vida. Mas Copini, o que é vida, assim, nesse sentido energético? Não sei, cara. Mas imagina uma bola de fogo, uma bola de luz, o que tu quiser imaginar. Vamos pegar uma bola de fogo, tá? E aí, quando o fogo em si, ele doa o fogo, um pouco do seu fogo, separa um pouco do seu fogo, ele não fica com menos fogo. Então aquela chama grande que ficou é como se fosse Deus, e a chama que ele doou, que está dentro de você, é como se fosse o que essas pessoas chamam de centelha divina. Que na Bíblia usa-se então para justificar imagem e semelhança de Deus, ou seja, feitos da mesma coisa, feito com as mesmas propriedades, energias crísticas, cósmicas, luzes, eu não sei, ninguém sabe, mas absolutamente ninguém sabe sobre isso de verdade. Mas a gente imagina que seja assim.
Então, assim como o que é em cima é como o que está embaixo, ou assim na terra como no céu, ou a imagem e semelhança de Deus, ou até mesmo Deus está dentro de você, uma centelha divina dentro de você, tudo isso tem um significado semelhante. Inclusive sobre o nosso ego. O que o ego tem a ver com isso tudo? Bom, o Freud, quando foi falar lá das suas freudices, ele separou em ego, superego e id, ou id, que não tem nada a ver com o ego que a gente está falando. Um dos pupilos do Freud foi o Jung, e ele já separou as coisas diferentes. Separou de uma forma, pode-se dizer assim, muito simplificado entre ego e eu verdadeiro, alma, algo nesse sentido. Sendo este eu verdadeiro, esta centelha divina que eu acabei de falar no começo. Então isso seria o nosso eu verdadeiro, o meu eu verdadeiro, aquela coisa cósmica, aquela coisa que é Deus que está dentro de mim, que me preenche, é o meu eu verdadeiro, que é uma completa diferença do meu ego, que é o meu avatar para sobreviver neste mundo, neste plano, neste planeta físico tridimensional. Então esse é o nosso ego. Portanto, o ego tem um papel, ele tem ele tem 700 mil papéis e várias funções. Mas eu entendendo este ego, eu consigo tirar de letra todas as dificuldades da vida. Inclusive, tudo que envolve negociações e interações de ser humano com outro ser humano. Tudo através do ego. O ego não sei se é uma coisa boa, ele simplesmente é uma ferramenta, assim como a nossa fome. É uma ferramenta. A fome no mundo não é uma ferramenta, é fome, é tristeza, é sofrimento. Mas o mecanismo fome dentro de cada um é um aviso para que eu tenha que comer. É um instinto para que eu vá atrás de comida. O ego também tem seus mecanismos para que a gente faça o que tem que ser feito. Eu não quero que você entenda o ego apenas como o nosso corpo físico que separa o espírito do corpo. Não é isso também. Porque senão estaria englobado no ego todos os nossos instintos mais animalescos, da nossa mente reptiliana. E na verdade não, eu quero que tu entenda o ego só como aquela coisa que serve para a gente se personificar no mundo. Para isso não ficar tão complexo, deixa eu explicar e agora tu vai entender onde eu quero chegar com relação às funções do ego. Olha, cada um tem o seu entendimento sobre Deus, sobre religião, sobre algo espiritual. E o meu entendimento, embora eu não pense muito sobre isso, o meu entendimento é que tudo está dentro de Deus. Assim como Deus está dentro de tudo. Tudo o que é assim como é em cima, é como é embaixo, me responde essa pergunta. Como se um universo inteiro fosse, o éter universal fosse daquilo que Deus é feito. E nós somos feitos disso também. Então é como se Deus, tendo tanto uma matéria como um modo de ser, uma totalidade do todo, de tudo, uma energia tanto criativa, regenerativa e inteligente, logosófica, ou seja, há uma lógica em como tudo funciona, isso tudo é Deus. E também a nossa personalidade, as nossas experiências humanas, sofrimentos, dores, amores, paixões, também estão dentro de Deus. Então Deus, ao criar o ser humano, assim, estou falando de um modo muito rápido e vulgar, para a gente chegar logo na minha conclusão, porque se eu explicasse isso de uma maneira mais fácil de entender, demoraria horas e horas. É como se ele tivesse a função, criasse o ego para ter a função de se experimentar a si mesmo sobre todas as formas e formatos possíveis. Ou seja, o ego dentro de um ser humano é como se fosse um elo que faz com que o divino e o mundano se liguem e através desse ego você absorve todos os sofrimentos e experimenta a si mesmo. Então Deus estando dentro de mim, Mateus, ele experimenta a si mesmo através da minha face, assim como experimenta a si mesmo através da tua face. Eu acredito que as coisas funcionem mais ou menos assim. E tá tudo bem. É nesse momento que tu pode dizer assim, Copini, tu é pirado, tu é maluco.
Cara, fica à vontade nos comentários. Copiri, na Bíblia não diz que é diferente. Cara, fica à vontade nos comentários. Fica à vontade. Esse negócio ele é tão complexo, ele mexe tanto com a nossa cabeça, e se a gente tem um exercício de pensar sobre as coisas, não tem como todo mundo chegar na mesma conclusão. Cada ser humano na Terra, bilhões de pessoas, se pensarem sobre esse assunto, vão chegar sobre conclusões diferentes, mesmo que acreditem na mesma religião. E vão na mesma igreja, com o mesmo pastor, e doem a mesma quantidade de dízimo para esse pastor. Todos vão chegar em conclusões diferentes. Cada cérebro é uma coisa. Cada maneira de ver o mundo é diferente. Alguns vão se assemelhar com outros. Bom, talvez nesse ponto eu esteja me enrolando um pouco. Vamos voltar ao ego. Esse assunto é fácil de se enrolar, né? Vamos voltar ao ego. Cara, o ego, humanamente falando agora, ele funciona para que nós nos personifiquemos no mundo. Para que a gente se perpetue a nós mesmos. Para que a gente se autoafirme no mundo. Essa é uma função do ego. Se autoafirmar. Então, agora é a raiz do vídeo. Agora é o ponto que tu tem que prestar atenção. A função do ego é uma autoafirmação. É eu afirmar para o mundo que eu existo. Simples assim. Afirmar para o mundo que eu existo. Através de comportamentos, através de jeitos, trejeitos, formas de falar, formas de se vestir e tudo mais tem uma função: mostrar para o mundo que eu existo. Isso é até quase instintivo, sendo que existir seria o contrário de não existir. Não existir é como se fosse morte, mas nós temos um instinto de sobrevivência que vai contra a morte. Portanto, quase que o ego está alinhado com o instinto de sobrevivência. E sobrevivência não é só comer, dormir, se reproduzir e tomar água e fazer necessidades. É também eu crescer no mundo. É também eu ser visto. Se eu sou um ser humano sapiens, dotado de ego e mente, eu não sou um cavalo, um porco, um cachorro que age por instinto. Eu sou dotado de mente, eu entendo que ali na frente tem um carro. Aqui eu estou dentro de um carro, tem todo um mecanismo criado por um ser humano, ou seja, sou dotado de uma mente inteligente, capaz de raciocinar e entender um pouquinho sobre os mecanismos do universo. Então, tem algo a mais em nós, seres humanos como espécie, no planeta Terra, em comparação aos outros seres vivos, e isso é o ego. E o ego tem essa função de nós nos perpetuarmos, de eu ser mais eu no mundo. Quando uma pessoa tem esse ego desligado, ela cai no que nós chamamos de niilismo. Uma pessoa nihilista, e está cheio de nihilistinha. Antes a gente falava de adolescente nihilistinha. Hoje nós temos jovens senhores de 40 a 50 anos aqui no YouTube, principalmente na machosfera, pregando o nihilismo. Pregando, dizendo assim, o meu corpo é frágil. Para que eu vou fazer alguma coisa se eu vou morrer logo? Nós somos frágeis, não tem nada depois da morte, não vou morrer, eu vou apodrecer, acabou. Comportamentos frutos de traumas que vão apagando o seu ego ao longo da vida. O niilismo é uma ausência total de pulsão de vida e também de ego. A questão aqui é de tu entender o seguinte: todos os comportamentos que nós temos, todos, exceto os comportamentos instintivos, são frutos do nosso ego. Isso não significa que eles sejam ruins, é claro que não, mas eles são frutos do nosso ego. Tudo aquilo que eu faço, todas as escolhas que eu tomo, é como se fosse eu querer ter mais vida, eu querer perpetuar ainda mais a minha vida, ou viver mais, ou ser mais notado, ou ter uma vida mais intensa pelo tempo que eu passar na Terra. Tudo é fruto do nosso ego. Eu vou te dar um exemplo. Eu vou me pegar como exemplo. E eu me vejo como uma pessoa que tem um ego grande, porém um pouco controlado. Diferente, por exemplo, de uma pessoa que se acha mais do que ela é. Não é nesse sentido que a gente está levando o vídeo. Por exemplo, você está me vendo aqui, tá? Eu estou usando uma camiseta preta. Simples, uma camiseta minimalista preta. Eu estou usando essa camiseta preta porque eu não gosto de usar uma camiseta escrito Lacoste. Sou um usador de Lacoste.
Eu não estou usando um óculos colorido, eu não sou um funkeiro, eu não me enquadro numa coisa, eu quero passar uma imagem. Eu sou, aqui, camiseta preta, não tem uma marca em mim, eu não gosto de marcas, eu estou simples, eu quero passar essa imagem de simplicidade. Talvez até seja inconsciente. Sou simples, mas nem tanto. Quando eu escolhi que eu vou usar essa camiseta, e eu escolhi comprar uma camiseta, na verdade as marcas me mandam essas camisetas aí, mas tudo bem. Eu escolhi usar essa camiseta preta, usar só roupas sem estampa, eu tinha uma ideia em mente. Eu vou passar essa imagem para as pessoas que me assistem, são muitas milhares de pessoas que me assistem. Quando eu escolhi que eu vou deixar meu cabelo grande, não é porque eu deixei assim e ficou, eu escolhi isso. Quando eu escolhi deixar a minha barba grande, por exemplo, foi uma escolha, e foi uma escolha baseada, sim, no ego. Uma escolha baseada no seguinte, se eu tenho esta lata com a barba grande, eu escolhi ser assim porque eu sei que eu vou ser visto de uma determinada maneira, eu não escolhi outra coisa. Talvez eu não tenha capacidade de julgamento de saber exatamente o que as pessoas vão pensar de mim ao me assistir, olhando para minha lata. Mas eu sei que talvez eu me goste mais com barba e com cabelo grande do que uma pessoa do cabelo raspado e a barba curta. Por quê? Porque causa uma impressão diferente. Eu tenho uma noção do que essa impressão causa e eu acho legal e coerente com o que eu estou fazendo. Eu estou sentado agora dentro de um Malibu GM, um Chevy Malibu. Um carro que eu adoro. Um carro que não é um carro caro, mas é um carro raro. É um carro escolhido a dedo, porque é um carro gigante, é um sedã gigante, imponente e cabe 2 cadáveres no porta-mala. Ou seja, eu escolhi esse carro porque quando eu bati o olho nele, há uns anos atrás, eu pensei, um dia eu vou ter um. É um carro de mafioso, eu escolhi esse carro. Eu não estou dirigindo um Kicks, um Kwid, um Up, um Corsa, ou qualquer outro carro que a gente compra porque a gente acha que não vai dar problema e etc. Eu tenho uma certa escolha sobre esse carro. Então foi o meu ego que escolheu isso, porque sabe que eu vou causar um determinado impacto com esse carro. Assim como tudo que eu faço na minha vida, assim como o jeito que eu decido me comunicar, o jeito que eu escolho fazer vídeo pro YouTube, assim, trazendo uma coisa mais íntima, sem edição, sem lero-lero, sem essas coisas de youtuber, sem thumbnail, o jeito que eu toco o meu negócio, ou o fato de ter um negócio e não trabalhar CLT. Cara, quando tu entende, presta bem atenção que agora é o ponto que tu tem que entender. Quando tu entende que é o ego que faz todas essas escolhas, nós comandamos o ego. Nós comandamos o ego para fazer essas escolhas. E que o ego está o tempo inteiro compondo o nosso personagem para viver esta vida aqui. Como se tu estivesse jogando um MMORPG e tá compondo o teu personagem. Tá jogando The Sims e escolhe a roupa do teu personagem, escolhe o cabelo do teu personagem. É como se fosse isso. Mas não só cabelo, roupa e o carro, mas tudo. Por que caminho tu passa, o jeito que tu se comunica, quem tu quer ser. É como se fosse um Instagram da vida real. Como se a tua vida fosse um Instagram. Como se o teu Instagram... Porque o Instagram é o seguinte, cara, no Instagram tu molda uma imagem que tu quer ser e tu tenta passar aquilo. Às vezes tu não é bem aquilo, mas tu tenta ser. É o teu objetivo ser aquilo. O ego é como se fosse o Instagram. Por isso que o Instagram ele é uma representação exata do que é o ego, do mecanismo do ego. E por isso que é a rede social mais consistente de todas. Mais consistente do que TikTok e é o que vai ficar por causa do ego. É o Instagram, tá? O ego é como se fosse um Instagram, um mecanismo instagramizado de nós mesmos. E onde é o ponto que eu quero chegar? O ego constrói a si mesmo para o mundo. Guarda essa frase. O ego constrói a si mesmo para o mundo. Assim, tudo que é em cima é como que está embaixo. A imagem e semelhança. Assim na terra como no céu. Deus constrói o ser humano. Nós construímos a nós mesmos na terra. Como eu quero ser? E isso é válido, trazendo agora para um âmbito, um ângulo do desenvolvimento pessoal, é de entender que o mecanismo de criação de realidade é simples. Quer dizer, simples de entender. Talvez na prática demore um pouco mais do que a gente pensa. Mas ele é simples de entender. O ego é capaz de criar realidades. É capaz de criar realidades em vários sentidos.
Por exemplo, tu tendo essa informação em mente, tendo fé em cima dela, tu consegue entender que tu consegue criar a tua vida. Tu consegue decidir o que tu quer pra tua vida. Por exemplo, tu consegue decidir que tal coisa que tu tem não vai mais fazer parte de ti. Um defeito que tu tem não vai mais fazer parte de ti. Pode ser um defeito de comportamento. Eu sou uma pessoa preguiçosa. O teu ego diz assim, não, mas eu não quero me projetar no mundo como uma pessoa preguiçosa. Logo, eu vou eliminar isso aqui da minha vida e vou começar a me projetar de um jeito diferente. Claro que essa projeção vai exigir atitudes, saídas de zona de conforto, e tu começa a te projetar como uma pessoa disciplinada. Eu não sou uma pessoa gorda, eu não quero ser gordo, porém se eu comer demais eu vou engordar. Então, obviamente, o desejo do ego ele deve ser seguido se tiver coerência com aquilo que tu quer se projetar. Claro que dá muita margem para as pessoas se perder. Por exemplo, aquelas pessoas que querem parecer ricas, mas não são. Aqueles caras afegão que querem comprar uma calça de linho, uma roupa de linho para parecer mais ricos do que são. Na minha opinião, isso é se perder. Porque, na verdade, tu pode ser mais rico de fato, subindo a escadinha do sucesso degrau por degrau, e não simplesmente se pintar como rico e não ser. Mas já deu para entender onde eu estou querendo chegar. Eu estou querendo falar de criação de realidade. Tu consegue criar a tua realidade. Tu consegue co-criar com o universo. Desculpa a palavra, que pode parecer meio nova era. Não é a intenção. Mas é tu mentalizar coisas e saber que tu vai ter força para fazer o que tem que fazer quando chegar a hora de fazer. E aí tu cria a tua realidade desse jeito. É dessa forma que o negócio vai funcionar. O ego pinta uma imagem, um personagem teu pro mundo. Tu pode desejar que esse personagem seja um personagem, personagem é feio de falar, né? Vamos falar persona. Uma persona bem-sucedida, com um corpo legal, com uma saúde boa, com um comportamento imponente, com uma pessoa boa do seu lado, morando numa casa legal. E tudo isso são sonhos que a gente vai criando. Mas se a gente tem consistência nesses sonhos, e a gente sabe o que a gente precisa para chegar nesses sonhos, a gente consegue. A gente acaba criando essa realidade. Porque muitas pessoas pensam assim, esse negócio aí de ter um pensamento de pulsão de vida é baitolagem. Porque o que é para ser, vai ser. Vai ser tudo no acaso, no caos do universo, nihilista. Ou seja, eu não posso ter o sonho de morar numa casa, num determinado local. Eu não posso ter o sonho de formar uma família. Eu tô à mercê do acaso. Um pouco a gente tá à mercê do acaso, mas eu também tenho um ego que domina tudo que tá ao meu redor. Então, às vezes eu sou mais forte que o acaso. E às vezes o acaso é mais forte do que eu. Tem coisas que eu não controlo. Mas a maioria das coisas eu posso controlar. Eu posso controlar a hora que eu acordo. Eu posso controlar o que eu faço depois que eu acordo. Eu posso controlar se eu vou tomar uma cerveja depois que eu acordo logo de manhã e ficar bêbado o dia inteiro. Ou eu posso ir pro meu trabalho, eu posso ir pro meu treino. Aí chegando à tarde eu posso controlar se eu vou cheirar uma carreira de maisena ou se eu vou focar na minha vida, se eu vou ler um livro ou se eu vou gastar horas e horas no TikTok. É a questão de frutos que a gente colhe, de árvores que a gente plantou no passado. É basicamente isso. Mas motivado pelo ego. Motivado por um mecanismo de quê? O ego quer criar um personagem no mundo que seja forte. Deixa o ego trabalhar. Ele quer criar um personagem que seja forte. Porque se a gente ficar numa bitolagem de que, não, isso aqui é ego. O ego, eu quero vencer o ego da outra pessoa. Nesse ponto devemos controlar o ego. Mas o nosso ego com nós mesmos cara, hoje eu tô gravando esse vídeo domingo à noite. É domingo à noite, eu poderia estar assistindo um filme, que é o que eu vou fazer quando eu sair daqui. Mas eu prefiro estar gravando um vídeo. Amanhã, segunda-feira, não sei que dia tu tá assistindo esse vídeo. Tá, mas vamos supor que seja, né? Amanhã, qualquer dia. Cara, eu já tenho meu horário de treinar. Então eu já sei o que eu vou fazer, já sei. E por que eu sei? Por que eu vou treinar? Se um dia eu vou morrer mesmo? Porque eu quero ter uma saúde, eu quero ter um corpo legal. Eu não sou o tipo de cara que quer ficar forte e tal, mas eu quero ter um corpo legal. Eu quero me vestir com roupas boas. Eu quero dirigir um carro melhor. Eu quero poder trocar de carro. Eu quero fazer aquelas coisas que todo mundo pode fazer e eu não posso. Eu quero conseguir isso. Eu tenho essa ambição. Ambição é o mesmo que pulsão de vida, é o mesmo que poder, é o mesmo que o ego construindo o seu
personagem para o mundo. De maneiras diferentes. Tem pessoas que não têm um desejo tão grande por... Cara, um dia eu quero ter uma Porsche minha. Outras pessoas não. Cara, eu quero viajar e conhecer diversos países. Eu era assim, por exemplo, um tempo atrás. Hoje eu estou mais voltado a bens materiais. Mas há uns anos atrás eu era mais voltado a conhecer diversos países. E pude ter oportunidade de conhecer uns 20 e poucos países no mundo, diversas culturas, que também me trouxe essa visão de mundo. E tudo isso era ambição. Pois eu sempre me senti uma pessoa muito aventureira. E logo eu tenho que sustentar este ego de copinho aventureiro. Logo eu acabo construindo isso para minha vida e colho frutos positivos disso. Ganho dinheiro com isso. Ganho dinheiro para isso. Tá entendendo? O ego faz o negócio girar. É uma energia que está girando ali. No momento que tu para de desejar essas coisas, tu fica bem estagnado. E a moral da história aqui é que o ego é aquela força que vai fazer com que você seja mais você no mundo, que você seja mais visto, mais lembrado, e que a sua existência, que é efêmera aqui na tua vida, na Terra, não importa se tu morre e vai para o céu, morre e vai para o inferno, morre ou apodrece, morre ou nasce de novo numa outra vida, não importa o que tu acredita. A tua existência não vai passar dos 100, 120 anos. Vai ficar numa média de 0 a 70 e poucos anos, a tua média. Então, se tu parar para pensar, é pouco. Estoicamente analisando, é pouco, são poucas semanas de vida. Então, o ego quer que essas semanas sejam bem vividas, bem aproveitadas. Isso também tem uma armadilha. Hedonismo. Viver com muito prazer e se perder nos prazeres. Mas esse é assunto para outro vídeo. Então, tu tem que ter essa existência bem vivida. Deixar tua marca no planeta. Talvez tu nem queira fazer isso, mas o ego quer. E para deixar tua marca, ele pensa em riqueza, ele pensa em conforto, ele pensa em força, imponência, status, reconhecimento. Nem tudo é 100% saudável, mas viver de um jeito medíocre é anti-ego. Ou seja, pode ser que tu consiga sim viver numa simplicidade absoluta. Mas ninguém é simples pensando que não vai ser admirado como por ser simples. Entende onde eu quero chegar? É a mesma coisa que eu falar aqui, cara, olha pra mim, eu sou um cara simples. Na verdade, eu não sou simples, eu quero que tu me veja como simples e aí o meu ego fica satisfeito. Ou seja, o que o meu ego quer? Que mais uma pessoa se encante por mim. E quando tu entender esse jogo, tu vai dominar toda a arte de vendas, empreendimentos, negociação, fazer as pessoas gostarem de você e principalmente você consigo mesmo poder controlar mais as situações da tua vida, dando a impressão que você atrai as coisas para você. Na verdade, você não atrai de verdade. Vibra com certas frequências, com um campo de energia teu maior, mas você está construindo, conectando, ajustando e controlando as situações ao seu redor, porque você tem um mecanismo, você tem um hack, você tem um segredo que os outros não têm, que é como o teu ego funciona, como que o mundo funciona. Para finalizar esse vídeo, lembra de um vídeo viral de uns anos atrás que dizia assim, tudo que tu faz como homem é para comer alguém. Já dizia o filósofo Piton. O filósofo Piton nem existe. Foi só um nome inventado para dar justificativa para essa frase que tem muita verdade. Tudo que tu faz é, de certa forma, para comer alguém. E isso justifica muito esse mecanismo do ego, que é, por exemplo, se um homem compra um carro, ele está meio que pensando como que ele vai ser visto pelas mulheres com aquele carro. Se um homem vai para academia, como que ele vai ser visto pelas mulheres? Se um homem, mesmo que seja um homem de meia idade, que diga assim, eu não vou me relacionar com mais ninguém, eu não quero mais saber de mulher. Se esse cara está investindo no próprio shape, ele quer que as mulheres o admirem. E as mulheres também são assim, querem ser admiradas, ou por elas mesmas, ou desejadas por homens, porque isso para elas é o mesmo que segurança. E para nós é o mesmo que viver mais. É colocar a vida para fora, a nossa sementinha da vida dentro de alguém, é como se fosse expandir a nossa vida, nossa energia vital. Claro que é bem controverso esse tema, tem que conversar mais sobre esse assunto. Mas o fato de tudo que a gente faz é para comer alguém,
Dá para fazer uma analogia com o ego de que tudo que a gente faz é para ser visto e admirado por alguém. E que a admiração não é de todo ruim. A admiração é uma forma de eu ser mais eu mesmo na Terra, através do meu ego. Eu construir mais realidade na Terra. A minha realidade, eu expandi a minha realidade. Deu para entender? É bom, se tu me falar que não deu para entender, por favor, fale com jeito. E entenda, Copini, detalha mais sobre esse ponto. Detalha mais sobre esse ponto. Eu vou detalhar. Isso aqui é meio que um ensaio filosófico. Diferente de um vídeo de rotina, ó. Galera, hoje acordei e tava pensando nisso, blá blá blá. Não, esse é um vídeo de um ensaio filosófico, algo que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, mas às vezes eu sinto que eu não tenho palavras e organização mental o suficiente para passar uma ideia. Eu também nem sei se isso aqui ficou claro o suficiente. Só sei que isso aqui é um puta mecanismo de crescimento pessoal, um puta hack de vida, é construção de realidade. Tanto para eu manipular situações ao favor do crescimento, quanto para eu criar a mim mesmo como alguém mais forte, com mais vigor. E no momento que eu entrego, cara, o universo passa por cima de mim e eu entro num niilismo total. E todas as forças que existem, o nosso corpo é frágil, preguiça e falta de saúde, dores, cansaço, tudo isso vai puxando a pessoa para baixo. E o ego segura firme para cima. Ele meio que salva, ele é um coringa, ele não é bom nem mal, é um coringa. Bom, finalizo o vídeo por aqui. O que tu achou dessa conversa? O que tu achou desse estilo de vídeo? Quero saber. Até amanhã.